Olá, vamos a mais uma aula de dúvida aqui no nosso curso de Programação com a Linguagem C. E hoje eu vou responder a dúvida do Emerson. Ele disse assim, só queria tirar uma dúvida, se tem como permitir que o usuário digite só números. Então imagine que você fez lá o programinha, caprichou bastante no seu algoritmo, pedindo para o usuário digitar número para fazer algum cálculo, e aí o usuário vai testar o seu programa e digita caracteres e faz o seu programa dar pau. Como resolver isso? Como garantir que o usuário vai digitar apenas números? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje para ajudar aqui o nosso amigo Emerson. E aí eu gostaria de pedir a opinião de vocês também. Percebam que eu alterei o tema que eu estou utilizando e aumentei um pouquinho a fonte. Por que eu fiz isso? Eu recebi alguns comentários em alguns vídeos dizendo que o tema anterior que eu estava utilizando dificultava um pouco a leitura do código. Então, eu gostaria da opinião de vocês. Comenta aqui abaixo, no espaço aí para comentários, se esse tema fica mais visível, se ele é mais interessante, ou se o tema anterior é mais interessante, fica mais visível, fica mais nítido para você ir acompanhar o código, ok? Então me dá a sua opinião aí nos comentários. Deixando de enrolação, vamos então ver o que a gente tem que fazer para garantir que o usuário vai digitar apenas números. E para fazer isso, a gente não precisa de nada muito mirabolante não. A gente pode utilizar o próprio retorno da função scanf. Se você observou, se você está acompanhando o curso aqui do canal, você deve ter percebido que eu sempre faço referência ao scanf como uma função. Por que uma função? Voltando aí à diferença de uma função e um procedimento. Uma função ela dá um retorno para a gente, um procedimento é void, é vazio, não tem retorno. Vamos ver então o que a função scanf vai retornar? Olha só, o Emerson está querendo ler números, certo? Então, vamos criar aqui uma variável chamada valor e vamos pedir então para o usuário digitar um valor aqui, printf, e aí eu vou imprimir aqui a mensagem, digite um valor. Pronto. Agora eu vou colocar aqui a nossa função scanf, %d, porque é um número inteiro, vírgula, e comercial, a nossa variável valor. Pronto. Agora eu disse que scanf é uma função, retorna algum valor para a gente, certo? Então eu vou criar outra variável aqui chamada retorno. E aí eu vou atribuir esse retorno aqui à nossa variável. Olha só, eu vou dizer que a nossa variável retorno vai receber o retorno da função scanf. E agora vamos tentar identificar o que vai ser retornado. Olha só, eu vou imprimir esse retorno. %d, esse retorno é um número, eu vou saltar uma linha e eu quero imprimir exatamente o valor que a gente tem aqui na variável retorno. Eu vou colocar um texto aqui, retorno, dois pontos, pronto. Agora, olha só, perceba que não tem nenhuma novidade no que eu fiz aqui. Eu estou pedindo para o usuário digitar um valor, eu estou lendo esse valor e salvando na nossa variável valor e eu estou capturando o retorno da nossa função scanf. Para melhorar, olha só, eu vou inicializar essa variável com -1. Então perceba que eu estou inicializando com um valor que não é muito usual. E eu estou utilizando o -1 justamente para diferenciar do retorno da função scanf, ok? E aí, por fim, olha só, eu estou imprimindo o conteúdo da nossa variável retorno. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí temos aqui a mensagem do printf, digite um valor. Eu vou digitar 5, vou pressionar Enter. Olha só, retorno 1. E o que significa esse 1? Significa que a função scanf conseguiu ler um número inteiro. Por que um número inteiro? Porque foi o parâmetro que eu passei aqui. Olha só, o %d diz para a função scanf que eu quero que seja lido um número inteiro. Então ela retornou para mim 1. Por que 1? Porque foi lido um número inteiro. Agora, e se eu digitar outro valor? O que vai acontecer? Vamos ver isso agora. Olha só, eu vou rodar o meu programa novamente e agora eu não vou digitar um número inteiro. Eu vou digitar, por exemplo, um caractere, a letra G, e vou pressionar Enter. Olha só, foi digitado uma informação e eu pressionei Enter. Mas foi lido algum valor? Não, não foi lido. Por quê? Porque não foi um número inteiro que foi digitado. Foi digitado um caractere. Então, esse caractere não foi lido e não foi salvo nessa variável, porque essa variável é do tipo inteiro.
Então perceba que esse retorno ele é muito importante para a gente, para o problema que nós queremos resolver. Garantir que o usuário vai digitar um valor inteiro, um valor numérico. Perceba que nesse caso aqui foi 0, ou seja, o usuário digitou um dado, foi pressionado o Enter, mas esse dado não foi lido porque ele não é compatível com o tipo de dado que eu espero aqui. Então a gente pode utilizar esse retorno para pedir novamente esse valor para o usuário, ou seja, enquanto o retorno for igual a 0, significa que o usuário não digitou um valor numérico. E aí, como que a gente faz isso então? Olha só, a princípio talvez você esteja se perguntando, então eu já sei como resolver, basta inserir esse trecho dentro de um do while. Olha só, ao colocar esse trecho aqui dentro de um do while, vou fechar aqui a chave, colocar um while. Eu quero então que esse trecho aqui, vamos identar esse trecho aqui, vou pressionar Tab uma vez, pronto. Eu quero que esse trecho se repita enquanto a nossa variável retorno for igual a 0. Enquanto a nossa variável retorno for igual a 0, significa que foi digitado alguma coisa, mas não é o que a gente esperava. Nesse caso aqui, não era um número. Porém, não é tão simples assim. Olha o que vai acontecer. Eu vou compilar e executar o programa novamente. Pronto. Temos aqui a nossa mensagem. Digite um valor. Pronto. Assim a gente consegue ver o código todo. Eu vou digitar aqui a letra T e vou pressionar Enter. Olha o que aconteceu. O nosso programa entrou em loop infinito. Perceba que ele está printando sem parar essa mensagem. E aí, por que ele está em loop infinito? Eu vou finalizar aqui, pronto. Por que ele entrou em loop infinito? Olha só, bastante atenção nesse detalhe. Quando chegou aqui em digite um valor, aí veio para o scanf, o cursor ficou ali parado esperando o usuário digitar algum valor. Eu fui lá e digitei o T e pressionei a tecla Enter. Então, nós temos isso aqui no buffer do teclado, concorda? Aí, o que acontece? O scanf vai olhar para o buffer, tem informação no buffer? Tem. Tem um número? Não, não tem um número. Então, o retorno é 0, ele não conseguiu ler nada no buffer do teclado, retornou 0, eu imprimi o valor do retorno 0, e aí fez esse teste aqui. 0 é igual a 0? Verdadeiro. Volta, imprime essa mensagem, e aí vem para o scanf. Qual que é o natural no scanf? Ele vai parar e vai esperar o usuário digitar alguma coisa. Porém, o que indica o final da entrada de dados? A tecla Enter. Ele vai olhar para o buffer e vai verificar. Tem um Enter aqui? Tem. Opa, então já foi entrado com a informação. Ele novamente vai tentar ler. Então é por isso que ele vai entrar em loop infinito, porque tem um Enter aqui. E o Enter indica o fim da entrada de dados. Então eu já sei. Basta limpar o buffer do teclado? De certa forma, sim. Então basta a gente utilizar aqui a nossa função getChar sem salvar em lugar nenhum. Olha só, eu estou lendo um caractere sem salvar em nenhuma variável. Será que vai funcionar? Vamos testar? Eu vou executar novamente o programa. Pronto, temos aqui a mensagem, digite um caractere, vou pressionar aqui o Y, vou pressionar Enter, retorno 0 e aí digite um valor. Perceba, ele ficou parado aqui, porque agora nós retiramos aquele caractere que estava no buffer do teclado. Porém, tem um detalhe aqui, olha só, eu vou pressionar aqui um número para finalizar. Pronto, retorno 1, finalizou. Isso aqui não vai resolver sempre o seu problema. Por quê? Acredite, se tem alguém insistente e teimoso, é o usuário. Ele vai encontrar um jeito de dar pau no seu sistema. Olha só, eu vou executar o programa novamente e agora eu não vou digitar um caractere. Eu vou digitar uma string, eu vou digitar um texto, uma sequência de caracteres e aí eu vou pressionar Enter. Olha só. Lembra que, se a gente não limpa o buffer do teclado, ele entra em loop infinito. Mas, nesse caso aqui, olha só, eu não tinha um caractere, eu tinha vários caracteres. Então, ele vai ficar nesse loop, nessa repetição, removendo, 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 até o momento em que o buffer esteja limpo. Até fazer com que o buffer do teclado fique limpo. E aí, agora o buffer ficou limpo, ok, e aí ele vai parar aqui no scanf. Como que a gente pode então melhorar esse nosso programinha para que não importa o que o usuário digite, ele vai limpar o buffer do teclado e vai novamente ficar aqui parado aguardando até que o usuário digite um número inteiro? A gente pode utilizar outra repetição. Olha só, eu vou criar aqui uma variável do tipo char chamada letra, você pode dar o nome que você quiser, e aí
olha só, eu vou substituir esse getChar aqui por outro do while. Olha só, a gente precisa limpar o buffer do teclado ou remover o caractere do buffer do teclado até que ele esteja limpo. Então, vou colocar aqui o nosso while. E aí, olha o que eu vou fazer aqui. A minha variável letra vai receber o retorno da nossa função getChar. Perceba que agora eu estou capturando o caractere que foi lido. E aí, inclusive, se você quiser, você pode printar aqui qual foi o caractere lido. Eu vou colocar aqui um %C, de onde virá esse %C da nossa variável letra. E aí, por que eu estou capturando esse caractere aqui? Porque em algum momento eu preciso finalizar essa minha repetição. E aí, como que eu finalizo essa repetição? Bom, aí a gente precisa pensar na lógica do que nós estamos fazendo. Nós estamos limpando o buffer do teclado, certo? Qual vai ser sempre, em todas as situações, qual vai ser o último caractere presente no buffer do teclado? Vai ser a tecla Enter. A tecla Enter é a tecla que indica o fim da entrada de dados. Se você pede para o usuário digitar um nome, ele vai digitar um nome e vai pressionar Enter. Se você pede a idade, ele vai digitar a idade e vai pressionar Enter. Se você pede a altura, ele vai digitar a altura e vai pressionar Enter. Então, o último caractere no buffer do teclado sempre vai ser um Enter. Então, olha só, eu quero que esse trecho se repita enquanto a letra lida for diferente do caractere Enter. Quem é o caractere Enter? Como que eu represento o Enter? É a contrabarra N. Não é o contrabarra N que a gente utiliza para saltar uma linha? Quando a gente lê uma string com fgetS, a função fgetS lê tudo que foi digitado, inclusive o Enter. É por isso que toda vez que você imprime na tela uma string que foi lida com a função fgetS, sempre vai ter uma quebra de linha no final, porque no final da string tem ali um contrabarra N, uma quebra de linha. Então, recapitulando, olha só, o que nós estamos fazendo aqui? A gente tem dois do while. Esse primeiro do while aqui é para fazer com que todo esse trecho aqui seja repetido enquanto o retorno for zero. O retorno de quem? O retorno da nossa função scanf, porque eu quero garantir que o usuário vai digitar um número inteiro. Então, enquanto o retorno for zero, significa que não foi lido um número inteiro. Então, eu quero que esse trecho aqui se repita. Porém, para o nosso programa não entrar em loop infinito aqui, nós precisamos limpar o buffer do teclado. Então, a gente tem aqui outro do while. Enquanto a letra, o caractere lido no buffer do teclado for diferente do Enter, eu quero que ele continue lendo. Eu quero que ele continue removendo caractere por caractere do buffer do teclado. Por fim, antes da gente testar o nosso programa, olha só. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, vou colocar aqui um printf para imprimir o resultado que vai ter na nossa variável valor. A gente está salvando o número na variável valor. Então, eu vou escrever aqui valor digitado, %d, vou colocar uma quebra de linha, vírgula, a nossa variável valor. Pronto, eu acabei de editar o programa, então eu vou compilar ele novamente. E agora, olha só, se eu digitar uma letra, pressionar Enter, olha só, o retorno foi 0, eu imprimi aqui qual foi a letra lida, foi o R. Então, ele continuou, digite um valor. Se eu digitar agora uma sequência, perceba, não importa quantos, pressionar Enter, ele vai retirar todos os caracteres do buffer do teclado e vai continuar ali. Digite um valor. Se eu digitar agora qualquer número inteiro, por exemplo 58, e pressionar Enter, olha só, retorno 1, valor digitado 58. Então perceba que nesse nosso programinha aqui nós estamos garantindo que o usuário vai digitar um número inteiro. Você já sabe trabalhar com funções e procedimentos. Se você tem uma entrada de dados que é apenas numérica, você pode colocar isso aqui dentro de uma função que vai fazer a leitura e vai garantir que o usuário vai digitar um número inteiro. Quando ele digitar um número inteiro, você então retorna esse número inteiro e utiliza ali onde você precisar. E aí, Emerson, deu para entender o que foi feito aqui? Espero que sim. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.